A HBO adora lançar trailers dessa série colocando a questão qual lado você escolhe. E aí eu me pergunto, alguém escolhe o lado verde? Sério, eles são insuportáveis. Ah, e mais uma coisa, só parem de dar um fim nas crianças dessa série. Pelo amor, os herdeirinhos não têm culpa. Daqui a pouco não vai sobrar um, não dá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de uma série que eu também amo. Tava no aguardo, naquela expectativa. Passaram aí próximo de 2 anos desde o lançamento da sua primeira temporada. E eis que a segunda temporada de A Casa do Dragão finalmente chegou na Max. Então foi aquilo, todo mundo comemorando, né? Já tô aqui ó de preto, deixar bem claro o meu time. Rhaenyra sempre. Então tô bem entusiasmado para essa nova leva de episódios. Quero fazer aqui no canal vídeos semanais sobre cada um dos episódios que saem aí todo domingo. Espero não furar. Bom pessoal, mas falando desse início de temporada, já começou, né, com aquele easter egg, aquela referência que a gente ama de Winterfell. Meu coraçãozinho Stark bateu mais forte porque, não sei se já comentei aqui, porque de Game of Thrones a família que eu mais gostava era os Starks, a Casa do Lobo. Eu normalmente gosto mais de vilões, mas Game of Thrones não tinha. Esses Starks aqui, ó, torcia por eles. E aí quando apareceu aqui, né, a primeira cena já Winterfell, aí fizeram as referências ali sobre a muralha, trouxeram todo aquele climão, a gente já dá uma arrepiada. Vai dizer que não. Mas aí teve uma coisa que eu reparei assim que me incomodou um pouquinho, gente. É porque essa temporada já começou em sequência do fim da passada, né? Não teve uma passagem de tempo grande. Foi questão ali de dias. E o filho mais velho da Rhaenyra tinha ido para conversar com um Lorde de Winterfell, o qual eu gostei da personalidade. Ele já deu umas alfinetadas ali que acho que promete, deve aparecer mais aí pra frente, tô curioso. Mas a questão é que o príncipe tava com o cabelo bem diferente, assim, ele deu uma envelhecida, o que é normal, né, pelo tempo da passagem de gravação. Mas a série nem se preocupou em deixar o cabelo dele familiar, o que estava na primeira temporada. Então eu estranhei isso de início, mas tudo bem, um errinho aí que a gente releva. E aí outro ponto que eu quero destacar, que fica muito claro novamente, né, nesse primeiro episódio, é que a gente percebe que muitas, mas muitas das tretas que ocorrem aqui nessa série poderiam ser evitadas se dependesse só da Rhaenyra e da Alicent. Mas aí chega os caras, tomam umas atitudes precipitadas em nome delas e cagam com tudo. Como é que pode? Claro, elas estão numa rivalidade, no embate, mas há uma preocupação em ainda manter a paz o quanto possível, não tomar atitudes extremas e tão drásticas. Porém, o pessoal que está ao entorno delas acaba discordando e agindo por conta própria, e é aí que a gente vê o rolo só se intensificar, porque acaba caindo nas costas a Rhaenyra sempre, ou os filhos da Alicent não escutam ela. E é engraçado que a gente vê aqui também que ambos os lados estão muito fragilizados, porque por mais que eles estejam brigando, né, os pretos e os verdes, mas dentro de cada um desses núcleos a gente vê o pessoal tendo intrigas, acabando desconfiando, não conseguindo confiar completamente um no outro. Todos estão abalados, fragilizados, o que vai gerar mais problemas. Mas bom, vamos lá falando então de cada um desses núcleos, começando aí pela Rhaenyra, nossa protagonista. A gente teve no final da temporada anterior a perda do filho dela, e aqui ela tá carregada naquela posição de luto, procurando o corpo dele, porque para aceitar essa notícia não é fácil, dá pra gente entender. Ela tentar encontrar o seu corpo e o dragão, e dá pra ver pelo semblante dela o quanto ela tá sofrendo. Essa guerra tá custando muito caro, a briga pelo trono sempre é muito cara, né? E aí quando ela encontra até lá na praia, dá muito dó, é um choque de realidade. Que querendo ou não ver o corpo ainda poderia ter uma esperança. E ela estava bastante relutante ainda em iniciar essa guerra, ela não queria dar o primeiro passo. E agora com esse ataque, tudo isso se
quebra, se rompe. E óbvio que vai ter retaliação. Ela não vai perdoar o Aemond por isso. E é o fio condutor aí para ela embarcar, mergulhar de vez nessa guerra. E a gente vê também aí que eles conseguiram o apoio dos Stark e dos Arryn. Querendo ou não, são aliados fortes que podem contribuir muito com a causa dela. Então vamos aguardar. E também a gente vê que os Velaryon, o plano deles ali de dominar com as suas frotas o mar e impedir que embarcações cheguem até Porto Real para sitiar a cidade nessa questão da alimentação e produtos, estão se saindo bem por enquanto, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que o pessoal lá em Porto Real tá ligado e daqui a pouco vai agir. E aí o outro personagem do núcleo da Rhaenyra que eu quero destacar aqui é o Daemon. Ousado como sempre, querendo briga a todo custo, tá nervosão, paciente de ter que esperar para agir. E é interessante como a série de novo demarca essa questão de que ele ainda não... Dá pra ver que ele não respeita a Rhaenyra totalmente como a rainha. Ele tá deixando essa história aí, mas no fundo ele gostaria de ser o rei. Ele deixa lá, beleza, usa ali da causa dela, né, pra tá nesse poder. Mas a gente vê bem demarcado o desejo pelo trono. Até quando a Rhaenys, ele manda ela voltar lá, fazer as rondas. E ela diz que não, se ele fosse o rei, ela obedeceria, mas como não era, então assim, essas frases pontuais, a gente vai percebendo que vai gerar um conflito maior entre ele e a Rhaenyra futuramente. E claro, ele novamente nesse episódio toma uma atitude impulsiva, não consulta ela, o que leva ao evento final do episódio, que eu já comento. E agora, falando aí da Fortaleza Vermelha, vemos que a Alicent continua tendo um caso com o Sir Criston. E que casalzinho difícil de engolir, né? Veneno escorrendo assim pela boca deles. Dá pra ver que ele é muito rancorosinho com relação a Rhaenyra. Ele continua detonando com ela pra quem ele encontra. É exatamente aquele ex inconformado. E no fundo a gente sabe que é amor não correspondido, né? Típico. E a Alicent a gente sabe que dá dó dela, porque ela foi obrigada a se casar com um cara mais velho, né? Muito mais velho que ela. E agora tá na hora dela aproveitar um pouco a vida nesse sentido. Não dá pra julgar. E é interessante ver que ela também tá nesse desafio de tentar balancear as coisas, porque cada vez está mais difícil controlar os filhos. Eles querem fazer o que bem entendem, não pesam as consequências, e querendo ou não, isso compromete toda a luta deles. E a gente vê também esse traço do pai dela, o Otto, querendo aconselhar aqui e ali, para eles terem mais cautela, mas ao mesmo tempo ele também não respeita a Alicent como alguém merecedora de estar ali no conselho, dando opinião, pensando em estratégias. Então assim, a gente vê pontos muito familiares entre a Rhaenyra e a Alicent, os desafios que elas têm como mulheres dentro dessa sociedade. E outra questão é que a gente vê que a Alicent, apesar dessa rivalidade com a Rhaenyra, ela ainda tem uma compaixão, elas eram amigas, todo o histórico ainda pesa. No momento da cena da vela, quando ela ora pelo filho da Rhaenyra, a gente vê uma importância ali, mas isso tá incomodando os próximos a si. Por exemplo, o Aemond, ele já colocou ela como alguém fraca por amar a inimiga. E gente, que ranço, né, do Aemond. Esse é um personagem que fica... difícil, tá difícil aguentar ele. Mas ao mesmo tempo não só ele, porque o Aegon, não sei qual é o pior, acho que o Aegon é até pior, é mais irritante. Ele é muito mimadinho, sem noção. Esse episódio deixou mais claro do que nunca as atitudes dele. Ele não serve para o cargo de um rei, ele não tem responsabilidade, ele não tem noção nenhuma de realidade, completamente despreparado. E aí você se pergunta, é por essa pessoa que eles estão lutando? Esse é o rei que eles querem no trono? Nem a própria Alicent acredita na capacidade do filho. Até ela sabe que a Rhaenyra ia ser muito melhor. Bom, e aí chegamos no evento final do episódio sobre os ratos. E é engraçado porque a gente vê a Helaena falando de ratos no começo do episódio, que ela tava com medo. E já dá pra esperar que ela não tava se referindo a exatamente ratos, por mais que apareçam ratos ao longo de várias cenas, caminhando pelo castelo. A gente sabe que ela se referia a pessoas invadindo por essas passagens secretas. Achei até meio fácil, a galera passa tão fácil por dentro do castelo, em vários quartos, né?
Nossa. E aí, eis que os contratados ali, os assassinos que o Daemon pagou, vão lá e pegam a criança, o filho do Aegon, o futuro herdeiro ao trono. E, nossa, gente, dá dó. Que dó da criança. Tudo bem que ele tava enchendo o saco do cara lá na mesa, mas ele é uma criança, ele não devia estar lá, né? Coitadinho. Não merecia. E novamente, mais um na série paga pela briga dos seus pais. E aí, mais uma vez, o Daemon age com impulsividade e fica nessa eterna troca de ataques aqui e ali, tornando um ciclo sem fim de vingança. Mas aí a gente percebe que isso provavelmente vai abalar muito a confiança da Rhaenyra com relação ao Daemon, porque ele agiu pelas costas dela e recaiu sobre ela essa atitude. Então já era um momento muito delicado, a coisa só vai se intensificar e ficar pior. Bom, pessoal, como comentário geral desse episódio, eu gostei, acho que foi um episódio bom. Talvez alguns achem meio lento, mas eu acho que não, ele estabeleceu bem em que pé as coisas estão, como cada um está se preparando para essa guerra iminente. Aqui eles explanaram bem quais armas cada lado tem para lutar. E era um momento de dar uma respirada, repensar os passos após todos os eventos do final da temporada passada. Então eu gostei, foi intenso. Ali o final, ele trabalhou muito com o lado político e dramático dos personagens. Eu gosto disso, não teve tanta ação, mas já percebe os rumos que essa trama vai tomar. Ah, também quero destacar aqui, gostei da nova abertura, ficou muito bonita. Não estava esperando que eles fossem trocar, mas tá aprovada. E agora é a gente aguardar os próximos episódios. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Quais teorias vocês têm aí pra frente? O que vocês estão esperando dessa segunda temporada? A qual vai ser um pouquinho mais curta que a anterior, que é uma pena, mas tudo bem. Agora é aguardar os próximos episódios e toda semana teremos novos vídeos aqui falando de A Casa do Dragão. Então, se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos que também gostam dessa série, gostam de Game of Thrones. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!